E isso é bem verdade, porque às vezes você tá no mundo, você tá fora dos caminhos de Cristo, e você não percebe os livramentos que ele te dá. Meu Deus. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a este canal. Eu quero te dar um bem-vindo, você que acessou, clicou aqui para entrar. Olha só, vamos trazer muito conteúdo para agregar na vida de vocês. Eu sou o Josiel Soares e hoje, neste bate-papo, nesse podcast, eu trouxe meu amigo Renan Gomes. Mas antes disso, meus amigos, já clica aqui, já se inscreva no canal, ative o sininho e fique por dentro, porque tá vindo mais conteúdo para agregar e ajudar na vida de cada um de vocês, beleza? Hoje estou aqui com o Renanzinho, ele, Renan Gomes, tem 25 anos, ele é casado, pai de um filho, pregador do evangelho, olha que bênção, evangelista, atualmente a profissão dele é motorista, e ele, que nasceu no berço evangélico e se afastou, depois retornou com um grande propósito. Meu irmão, seja muito bem-vindo. Obrigado, Josi. Deus abençoe grandemente. Estar aqui poder compartilhar um pouco daquilo que Deus fez na minha vida. Para mim é uma honra. Já nos conhecemos há algum tempo, né? Sim, sim. Eu fico feliz demais de receber esse convite, poder ser um canal, né, aqui nessa noite. Bem, seu irmão. Eu mesmo fico feliz porque quando eu fiz o convite para ele, pessoal, na hora ele falou, pode contar comigo. E assim, nós sempre temos algo a ensinar para ajudar outras pessoas. Aquilo que acontece na sua vida não foi em vão ou por acaso. Sempre, né, aquilo que você passa, o seu testemunho vai agregar na vida de outras pessoas. Vai ajudar elas a ter fé, caminhar, continuar caminhando. Então, tudo tem um propósito na vida de cada um. E hoje eu trouxe ele, hein? Você vai ver um pouco da história de vida dele, tudo que ele passou, até nos dias de hoje. E eu vou estar fazendo algumas perguntinhas para ele, irmãos. Então, já falei um pouco sobre o Renan. Renan, conta um pouquinho dessa história aí, para quem está acompanhando a gente nesse canal. Fica à vontade, tá bom? Pode contar um pouquinho da sua história pro pessoal? Tá bom. Pessoal, muito prazer, me chamo Renan. Fico feliz de poder, aqui mais uma vez, estar compartilhando um pouco da minha história. Como o José falou, eu tenho 25 anos. Somos jovens, né? 25 anos, somos jovens. E o que Deus ele fez na minha vida, o que Deus ele começou a fazer para mim, é um divisor de águas e algo que não tem mais como a gente olhar para trás, né, José? Verdade. Porque quando Deus ele nos alcança, nós temos a certeza que é para um propósito maior. Maior. E aconteceu comigo, como o José falou, eu nasci no berço evangélico, né? Minha mãe, minha avó, mulheres que nasceram na igreja, e eu também comecei aprendendo ali os caminhos do Senhor. Só que chega um tempo, né, José, que a gente, quando nós não estamos estruturados na verdade, fica muito mais fácil você sair do que você permanecer. E aconteceu isso comigo. Mesmo tendo minha mãe crente, minha avó crente, eu não consegui ficar na presença de Deus. E com 10 anos ali, minha avó ficou doente, automaticamente a gente já não conseguia mais ir, né? Porque ela era, vamos se dizer, a coluna o pilar da casa, da né? nossa família, né? Era então, sua avó, no caso? Minha avó. Então ela ficando doente, automaticamente minha mãe teve que cuidar mais dela em casa e automaticamente eu também não ia mais, né? Não é mais. Uma pergunta, você tinha quantos anos nessa época? Nessa época eu tinha 10 anos. 10 anos, novo. Novo. Então, desde novinho, de criança, você ia pra igreja ali com a sua mãe, com a sua avó? Sim. Tinha mais ou menos 10 anos. Pode continuar. É engraçado, né, que a gente com 10 anos é no momento que você começa a aprender, que a sua mente começa a abrir, principalmente espiritualmente. Quando a criança tá na igreja, é nessa fase que ela começa a aprender o caminho certo, aprender mais a Bíblia, né? Porque exatamente nessa fase mais importante que eu precisava estar na presença de Deus foi no momento que eu acabei me afastando, né? E para mim isso acarretou muitas coisas, né? Porque a Bíblia diz assim que quando você ensina a criança no caminho que deve andar, ela vai sair se ela quiser, porque ela tem a certeza daquilo que ela foi ensinada. Sim, né? sim. E realmente para mim foi muito difícil. Aí, na época de escola, comecei a falar palavrão, comecei, né, se misturar com pessoas erradas, até que chegou um momento na minha vida que com 14 anos eu já tava fazendo coisas assim que eu nunca imaginei, né? Com 14 anos? Com 14 já anos. Tava no mundão já, daquele jeito? Aí conheci drogas, né? Baile funk. Eita. E pra mim, era uma coisa que eu não imaginava que um dia eu estaria vivendo isso. E pra minha mãe também, né? Tipo, nenhuma mãe quer ver o seu filho assim. Sim. E talvez você que está nos ouvindo entenda muito bem sobre isso, né? Que a nossa mãe, que é a estrutura, né, da nossa casa. Sim. Uma mãe sempre quer acolher o filho, que quer sempre o bem. Quer que a criança esteja no caminho certo, né?
Pra mim foi muito difícil, porque nesse momento, quando eu comecei a conhecer drogas e etc, né, a gente eu percebi, né, que estava fora do propósito que Deus tinha pra minha vida. Porque o propósito de Deus não é que a gente se afaste dele, é que a gente esteja presente. Permaneça, né? E a nossa verdadeira identidade, Josi, sempre está em Cristo. Sempre está em Quando Cristo. nós estamos longe dele, automaticamente nós ficamos vulneráveis para se tornar outras pessoas. E foi o que aconteceu comigo. Até quando eu me deparei, eu já estava dentro de uma fundação casa. Meu né? Deus. E foi ali onde eu vi que não era isso o propósito de Deus para minha vida. E que eu precisava ter um despertamento. Algo que eu iria fazer, né, uma atitude de realmente, será que eu quero continuar longe de Cristo ou não? E foi ali onde eu resolvi voltar para os caminhos do Senhor. Nisso eu já estava com 16 para 17 anos. Então, peraí, com 14 anos você já, vamos dizer, foi pro mundão. Sim. Já se afastou ali, já não ia mais pra igreja. O que te levou a ir pro mundo assim do nada? Então, O que veio nos seus olhos? A você, tipo, a se afastar assim da presença de Deus? Porque você disse que desde novo, né? Desde pequeno você ia com a sua mãe ali, só que foi o que você disse, né? Ainda você não era ainda firmado, né? Sim. Na palavra, não conhecia muito. O que você viu lá no mundo, assim, que chamou a sua atenção? acho que uma das coisas que mais pegou assim foi o contato com coisas mais mundanas. Um exemplo, nessa época era muito normal, né? As crianças já de 10 anos têm acesso ao funk, né? Era muito Funk. normal, né, Jus? Na época de vários MCs, assim, que Sim, né, na sim. época estava estourado ali, que era uma influência. Verdade. Né? E aí você não tinha aquela base espiritual, porque você estava fora da igreja. Sua família já não estava tão presente na igreja. Então você fica vulnerável. Já Aí você influencia, já, influencia demais. Aí se ouve um colega da escola falando palavrão, quando você vê, você já tá falando também. Você não gostava de funk, quando você vê, você já tá gostando também. né? Gente, olha só, a Bíblia fala que as más companhias corrompem É. os bons costumes. A pergunta é você que está assistindo aí agora, vou te pegar agora. Com quem que você está andando? Porque, ô Renan, Jesus, ele nos chama com um propósito para que nós sejamos influência na vida das pessoas. Sim. Ou seja, devemos influenciar elas a Cristo, né? Trazer as pessoas para Cristo e não ser influenciadas. Sim. Por isso que a Bíblia fala as más companhias. E todo mundo um dia na vida precisa abrir os olhos e entender com quem estou andando. Essas pessoas que eu estou andando vão me levar para um propósito? Vai me levar a algum lugar? Vai me levar para algum destino? Então eu preciso filtrar essas pessoas na minha vida. Porque, eu não sei se tem uma pesquisa, ou já ouvi falar, você é a média das 5 pessoas a qual você mais anda, né? Verdade. Você já viu essa frase? Uhum. E é verdade. A Bíblia mesmo fala, se você anda com um sábio, você será um sábio. Se você anda com um tolo, você será um tolo, né? Sim. Então você que está assistindo aí, gente, anda com pessoas que vai agregar na vida de vocês. Anda com pessoas que vai te ajudar, te fortalecer quando você mais precisar. Não somente aquelas pessoas que está te chamando para algo momentâneo. É uma bebida, é uma balada, é algo que passa. Mas e as pessoas que realmente se preocupam com a sua vida, com o seu destino, com o seu futuro e quer ver você bem? São poucos, né, Renan? Sim. E eu vejo assim um pouco na sua história que você foi vendo ali jovens, né, novos ali já no mundo daquele jeito, você falou assim, vou começar ali também. E isso é normal, isso, cara. Normal. É normal isso ter. Foi o que o Renan disse. Se você não tem uma base familiar a qual ensina a criança no caminho que se deve andar, cara, a criança vai se perder. E é interessante. E aí depois disso você foi indo. Cada vez mais, né? Mais seduzido, assim, pela época, né? Pela convívio época, pelo das momento. pessoas. Porque é bem verdade, né, gente? Que na época de escola, você vê que você é influenciado de uma forma muito fácil. Você nem percebe como você é influenciado. Isso é verdade. Na época de escola, você que está assistindo aí, você precisa ensinar o seu filho, a sua filha, ó, desde bebezinho. Pode ser desde bebê, já ora nele, nela, já ensina nos primeiros anos. Porque na escola, Renan, é verdade isso aí. Verdade, verdade. Na escola é onde a criança já começa a ser influenciada, ou ela vai ser influenciada ou ela vai influenciar. Sim. E aí, como será essa pessoa, essa criança, né, nesse caso? Então é importante falar para quem está assistindo que quem tem filhos, né, já começar a influenciar o seu filho dentro de casa, para que ele não seja levado, né,
por ventos de doutrina, por outras pessoas, Sim, né? Falácias e vamos ali que não vai dar nada. E é verdade, irmão. Pode continuar. Então, para mim, isso contou muito, Josi, porque... Mas assim, já tinha um propósito de Deus lá na frente, né? já tinha, Porque total. às vezes foi necessário acontecer isso com você naquele exato momento, nessa época, nesse tempo, pra Deus te despertar lá na frente, né? Sim. Conta aí, irmão, conta E que eu quero hoje- saber mais um pouquinho dessa história. Gente, essa história dele aqui é forte e vocês vão ver como esse homem aqui, ele foi alcançado pela graça. Conta aí, Renan. Então, minha história basicamente, né, dessa época começou a ir de mal a pior. Quando eu vi, já tava envolvido com drogas, Josi. Meu Deus. Tive início de 3 overdoses já. Meu Deus, De tanta 3 droga- overdoses. 3 overdoses. Gente, De tanta olha droga os que eu livramentos. tava usando, né? Isso tinha E- quantos anos? Mais ou menos 16, Tinha 15? 15, 16, 3 overdose? É. Jesus, é um milagre já aqui. E de verdade, nessas 3 oportunidades, né, que aconteceram de eu ter ido nessa, eu vi a mão de Deus, né? Só que eu não consegui entender ainda. Então, hoje eu entendo que tudo aquilo que era pra dar errado e não deu foi um livramento pro cumprimento do propósito de Deus hoje. Meu Deus, que Né? forte. É forte. Eu lembro que eu tinha um amigo, ele sempre estava comigo. Nessas 3 overdoses, ele estava comigo presente, né? A gente dentro de um baile funk, longe, lá do outro lado de São Paulo. E eu lembro que ele foi uma base pra mim, né? Porque, assim, é aquilo, né? Tem amigos que, mesmo longe da presença, eles são bons pra você, te orienta, né? Sim. Nessa época eu usava droga, só que ele não usava. Olha, Eu usava droga e ele sempre me deu conselhos pra isso. E você percebe que até nessa questão de conselhos, né? Aí quando a gente não ouve um conselho, a gente estamos correndo um sério risco de cair num penhasco. E foi o que aconteceu comigo. Se eu tivesse escutado os conselhos, minha mãe nunca deixou de dar conselho, minha avó, amigos, né? E quando a gente tem a cabeça dura de querer fazer conforme a nossa vontade, a gente vai ter que quebrar a cara pra gente aprender, é né? necessário. Né? Talvez você que está nos ouvindo já passou por isso. Sabe o quanto, né, as influências, amigos contam muito em quem você vai ser futuramente. Demais. Né? Se você olhar a Bíblia, Jesus nos ensinou sobre isso. Todos aqueles que andaram com Jesus, eles se tornaram pessoas semelhantes a ele. Se você observar, os Verdade. discípulos mesmos, eles tinham muito costume de estar com Jesus e eles começaram a se parecer com Jesus. Olha, Na forma de pensar, na forma de agir. E como Jesus já perguntou, né, com quem você tem andado? Com quem você tem se parecido? As influências, quem você permite, né, ter acesso à sua vida, Sim. conta muito para quem você quer ser lá na frente. verdade. E eu tenho certeza que se eu tivesse tido, assim, uma boa referência de recusar esses prazeres do mundo, que é normal, né, Josi? Sempre vai chegar um momento que você vai se deparar com outros tipos de prato, né? Coisas que você Verdade. não está acostumado no seu dia a dia, algo que vai contra o que você aprendeu. E se você não tiver uma boa estrutura nisso, você acaba cedendo. E foi o que aconteceu comigo. Então, quando eu vi, eu já estava ali dominado, né, pelos prazeres da carne. Com 15 anos só queria saber de meninas, né, nessa fase, Essa droga. fase. E quando eu vi, já estava envolvido com pessoas que, assim, minha vida levou um outro rumo. Quando eu vi, já estava envolvido com o crime também. Então foi muito difícil. Tipo, um abismo chamando realmente o outro. Vai né? chamando o outro, né? Vai chamando. Agora, falando do caso, você disse que você acabou sendo preso. Sim, Você foi preso. foi. Foi pra Fundação Casa. Uhum. E aí, como foi isso, cara? Como que aconteceu? Você tava já no mundo desse jeito, e aí do nada você já foi para lá dentro. O que aconteceu nesse meu percurso? Pode falar resumidamente, do jeito que você quiser, do jeito que você se sentir à vontade. Fica à vontade. Pra mim, essa passagem, né, pela Fundação Casa foi um divisor de águas ali, no que Deus queria fazer. Eu creio que vai edificar muito quem tá assistindo. Sim, eu creio também, Josi. Eu lembro que minha mãe, ela começou a fazer uma campanha pela minha avó, né? Nessa época, minha avó, ela teve Alzheimer. Sim. E teve uma época que ela já não falava mais, ela estava debilitada em cima da cama. Né? Desde os 10 anos ali que eu tinha, até mais ou menos 16, ela tava nessa fase. Aí minha mãe fez o quê? Ela começou a fazer chamar algumas pessoas, né, da igreja, Sim. para poder fazer uma campanha lá dentro da casa da minha mãe, pela minha avó. E aí eu lembro que teve um dia que eu cheguei lá, eu entrei e tava tendo culto e eu não queria ficar. Meu Deus. Eu lembro que eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui dentro, né? Sabendo de tanta coisa que eu tava fazendo do lado de fora. E eu lembro que ali tinha uma missionária e ela olhou pra mim e ela falou, posso orar por você? Eu falei, pode. Aí ela falou assim, eu vejo Deus colocando só a ponta da espada pra te trazer novamente pros caminhos dele. Meu Deus. E ela falou, Deus tá hoje te dando a oportunidade de você ter vida ou você ter morte. Se você aceitar aquilo que Deus quer fazer sobre você, Deus ele vai te livrar daquilo que já está escrito pra acontecer. Meu Deus. E eu lembro que ali
eu recebi aquela palavra e eu parei de fazer tudo de errado ali durante uma semana. E aí, do nada, Josi, veio uma tentação tão grande que eu acabei não, sabe, não conseguindo resistir. Fui, roubei, e Meu nessa Deus. oportunidade, ali deu tudo errado. As polícias, né, apareceram e tal. Fui pra fundação. E quando eu cheguei lá, eu me lembrei daquela palavra. Meu Deus. E sabe qual que foi o meu pensamento? Eu não sei o porquê de eu ter começado a fazer isso. Não sei o porquê de eu ter chegado até esse ponto. E eu podia entender uma coisa, que todo aquele que está longe de Cristo, ele perde a sua identidade que Ele Deus perde. chamou ele pra ser. Eu vejo assim que a pessoa fica perdida, né, cara? Fica. Quando Total. você não tem um encontro ali com Cristo, a pessoa ali fica perdida. Tipo, não Sim. sabe qual é o seu propósito. Eu costumo dizer, a pessoa não sabe de onde veio, por que está aqui na Terra e para onde você vai. É, Tipo, só tá vivendo ali o Só tá momento, vivendo. só que o momento passa. só tá vivendo, é verdade. É igual a Bíblia diz, né, Josi, que a mente vazia, ela dá acesso. Dá certo. Dá acesso. Tanto pra coisas negativas como positivas. E principalmente negativas. Principalmente. O inimigo, ele sempre vai trabalhar na mente de alguém que não carrega nada pelo lado de dentro. Então, se nós não carregamos uma verdade, a gente fica vulnerável pra ceder à tentação, Verdade. pra ceder a coisas que você nunca imaginou fazer. E é verdade. O inimigo, ele vai fazer tudo aquilo que você nunca fez. Ele sempre vai tentar te colocar em coisas que você nunca praticou, nunca fez, pra te deixar o mais aprisionado possível. Aprisionado. Porque ele sabe, se você tem um propósito, ele vai tentar te agarrar de uma forma que você não consiga se livrar disso. Sair disso. Fica presa, né, a Fica pessoa? preso. E quando eu cheguei na fundação, eu lembro que o que mais eu via lá era filho de crentes. Meu Deus. Filho de pastores, filho de missionários. É Deus tudo tratando. Na mesma situação. É Deus tratando, olha não só. É, Josi? Sim. Então você observa, não foi porque eu era mal que eu comecei a fazer isso. Não foi, Josi. Foi como se fosse realmente algo muito demoníaco mesmo, Deus. sabe? Tipo assim, tava cego espiritualmente. cego mesmo. totalmente, Josi. As Totalmente. escamas, né? Totalmente. E eu conversava com os outros jovens lá e eles falavam a mesma coisa. Eu não sei nem o porquê que eu vivo essa vida. Meu Eu Deus. não sei nem porque que eu vivo essa vida de ilusão. E quantos, né, que hoje em dia já se foram nessa vida de ilusão. Nunca imaginavam que um dia faria algo, que erraria, né? E se deparou em situações que, quando ele viu, ele já estava embaraçado. Embaraçado. Já tava, né? E aí muitos não chegam a ter oportunidade de mudar de vida, né, Josi? Sim. E a nossa reflexão é que errar é humano, todo mundo vai errar. Eu já errei, Verdade. você pode já ter errado, você que está nos ouvindo pode já ter errado. Já errei bastante. Mas a burrice também. É permanecer no erro, É, né? verdade. Isso é você burrice. permanecer nele é o maior problema, né? E aí você teve um encontro ali com Deus. Sim. Porque Deus já tinha falado com você antes. Lembra lá que você disse, né? Sim. Tá tendo um culto ali na sua casa. E ali a missionária, né, entregou Sim. pra você. Você foi tocado ali pela palavra, mas ali no momento que você tava vivendo ali, não foi o suficiente pra você largar tudo. Sim. Você disse que ficou uma semana, porém depois você já desandou, né? Desandei. E aí, na Fundação Casa, como que foi? E aí quando eu cheguei lá, né, de primeiro impacto assim foi muito difícil, né? Meu Deus, fica longe da família, Nossa. longe de todo mundo, das pessoas que você gosta. Eu acho que o que ali, mais... eu vejo ali que nesse exato momento é onde a pessoa ela para pra refletir. Porque assim, o nosso cotidiano, a nossa correria, cara, eu digo assim, no modo geral, e até mesmo quem tá nessa vida, o Renan, às vezes não para pra pensar. O que eu tô fazendo? O cara tá na vida errada. O que eu tô fazendo? Por que eu tô aqui ainda? Não para pra refletir. E vai refletir na onde? Às vezes tem que acontecer isso, né? Tem que acontecer. acontecer. Poder ter um despertamento. E totalmente foi isso que aconteceu comigo. Porque quando eu cheguei lá, eu olhei o ambiente, olhei as pessoas, falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui nesse lugar? E aí Deus me fez entender que era um tratamento. Meu Deus. Era um tratamento. Não tinha como você imaginar outra coisa. Mas o que mais me quebrou mesmo, José, foi quando eu tava na delegacia e minha mãe chegou chorando. Meu Deus. E aí ela falou, Renan, eu não queria você pra ser isso. Eu não queria você pra ver você nessa situação. Aí ela falou, mas você lembra daquela palavra que foi liberada? Olha. Que Deus ia permitir a ponta da espada pra você voltar. Meu Deus. E aí eu entendi que Deus permitiu pra que eu pudesse ter um despertamento. E realmente, aquilo pra mim foi um divisor de águas. Quando eu cheguei lá, tinha os cultos, né, uma vez por semana lá, e aí eles traziam uma palavra rápida, louvores, e ali, né, todo mundo se quebrantava. E o que mais você ouvia, né, dos jovens era, quando eu sair daqui eu vou fazer tudo diferente. Vou mudar. Todo mundo fala isso, né? Todo mundo fala isso. No dia mal, a pessoa sempre, né, se eu sair daqui eu vou mudar, se eu sair daqui vai ser tudo diferente. E nem sempre é, nem sempre é. A pessoa tem que ser realmente encontrada por Deus, né, por Cristo, pra poder ter uma verdadeira mudança, né? E assim, a pessoa querer mesmo, né? Querer. Porque falar até papagaio fala. Sim. Falar todo mundo fala. A diferença está em você colocar em prática. E acho que é aí que muitos, quando sai, volta a ver o mundão daquele jeito, e aí já se perde de novo. O inimigo sempre arma uma estratégia pra
prender essa pessoa novamente. Sim. E a pessoa, pelo que eu vejo, assim, cara, a pessoa tem que ter um pulso bem firme mesmo e querer uma mudança ali mesmo, né? Tem. Pra ela mesma. Porque o mundo é difícil, né, Josi? Ainda mais um jovem, ele vai ver mulheres, vai ver drogas, coisas que chamam atenção, Sim. né? Você já foi jovem, nós já fomos jovens, nós sabemos como que funciona. Tem coisas que você vai olhar e vai falar, meu, eu preciso disso. Eu tenho que ter essa vida, eu tenho que estar dessa forma para me sentir com o vazio dentro de mim preenchido. É, Aí quando você olha para Cristo, você percebe que esse vazio só é preenchido por Ele. por ele, pela Né? presença. E para mim, eu entendi que se eu quisesse realmente mudar, sair dessa vida, desse vínculo, eu precisava renunciar. Eu teria que abrir mão de coisas, né? E ali você teve um impacto lá dentro, né, na fundação. Sim. E quando você pisou, você ficou com tempo? Na época. Pela misericórdia de Deus, que 50 dias, Jesus. 50 dias. É, Foi o suficiente, foi o gente. suficiente. Foi o suficiente, 50 dias, para que Deus pudesse tratar com a alma dele, né? Sim, E também você aprender, porque Deus também trata com muitas pessoas, porém as pessoas também não querem. sim. Verdade. Até querem no momento, mas depois, né? E ali você, quando que virou essa chave na sua cabeça? Não, a partir de agora, pisar o pé na rua, como foi? Você já pensou lá dentro? Quando você saiu, você falou, não, agora eu quero. Não, lá Vou me dentro, afirmar, lá eu dentro quero mudança mesmo. em todas as áreas da minha vida, como foi? Lá dentro mesmo eu já Tava tinha essa com convicção. mentalidade, E o que mais eu lembrava era de quando eu tava na igreja, sabe? O que Meu mais eu Deus. lembrava, eu falei, meu, eu não devia ter saído, eu não devia ter seguido esse caminho. Então eu entendi que foi a forma que Deus encontrou pra me resgatar novamente, Olha, pra que eu pudesse voltar. Porque olha que interessante, quando eu era criança, até os meus 10 anos, eu nunca fui porque eu quis na igreja, eu fui porque minha mãe ia, sim. eu fui porque minha avó ia. Mas lá Deus me mostrou que agora eu iria porque eu entendi o que ele fez na minha vida. Eu entendi que eu fui encontrado. Você tem um livre-arbítrio, né? Exatamente, eu entendi que o amor me amou. O amor Né? me amou. Aquele que poderia nos condenar não nos condenou e nos deu uma nova oportunidade. Né? Verdade. E essa é a gratidão que nós temos. E tem muita gente que fala, né, eu não acredito que uma pessoa que fez coisas erradas pode mudar. E eu penso totalmente diferente, A sabe? prova viva tá aqui. E assim, existem Como muitos que eu já conheço também que mudaram mesmo. E assim, existem pessoas muito pior, né, Josi? Que já Sim. fez coisas absurdas Verdade mesmo. mesmo. Pra mim, tipo, eu não me considero o que aconteceu nem um terço, né, de uma gravidade, mas foi o suficiente pra mim Verdade. compreender, né? Foi um erro que pra mim foi uma lição que eu carrego pro resto da minha vida. E hoje, como um pai, né, quando meu filho tiver maior, eu tenho a certeza que essa lição pra mim eu vou passar pra ele pro resto da vida, que tudo na nossa vida terá um peso, terá uma consequência, Uma né? consequência. Isso é fato. Verdade. Nós somos escravos das nossas escolhas, né, Júlio? Verdade. O que você faz hoje, existem escolhas que você vai acarretar pro resto da vida. Verdade Né? mesmo. O que você faz no presente, né? No dia de hoje, você pode colher daqui uns anos, dias, meses, né? Sim, Daqui pra frente. Então, é necessário você tomar muito cuidado com as suas atitudes no presente agora, porque lá na frente você pode colher, né? sim. Grandes consequências, né? Então, assim, qual recado que você poderia dar para essa geração de hoje em dia, para quem está assistindo, com base na sua história, na sua conversão, na sua vida com Deus? Porque hoje, gente, o Renan, para quem não sabe, hoje, né, eu acompanho o Renan, conheci também ele nessa época, e eu vi o quanto Deus mudou ali o cenário, a história dele, e ele é um grande exemplo, e ele tem um grande testemunho, né, que ele contou aqui para nós. E eu vejo isso, o esforço dele hoje prega o evangelho, alcança vidas, evangeliza, né, Renan? Sim. Você também trabalha como motorista, vive pegando, né, ali vários passageiros durante o dia, né? Várias pessoas, e hoje em dia o evangelho te mudou totalmente, né? E assim, eu vejo que Deus ele sempre faz a transformação nas nossas vidas para alcançar outras vidas, né? E hoje em dia o Renan ele prega, tanto na igreja, nos lugares, culto no lar, no trabalho, vida com Deus e trabalho andam juntos? Espiritualidade e trabalho devem andar juntos ou não? Deve separar uma coisa da outra? O que você pode falar? Mas primeiro me responde, qual recado você dá para essa geração? E depois você fala do seu trabalho e a gente vai caminhando pro final. O recado que eu deixo, né, como um conselho, é que se você tem a oportunidade hoje de você reconhecer que Cristo é o suficiente na sua vida, faça isso o mais rápido possível. Porque as ilusões do mundo, né, elas são algo que chamam muito a sua atenção. Verdade. Porém, nós precisamos existir todas essas paixões do mundo, né? Então, o conselho
que eu posso te dar hoje não espere você ficar mais velho, não espere você querer aproveitar a sua vida na carne, nas paixões do mundo, para depois querer conhecer Cristo, porque pode ser tarde demais. E às vezes não dá tempo, né? E às vezes não dá tempo. Não que você vai passar pela mesma situação, né, de cair dentro de uma fundação, ou até em níveis, né, mais avançados, até dentro de uma penitenciária. Verdade. Não, mas assim, só de você estar envolvido no mundo, né, Josi? Verdade. Você já não vive uma vida com propósito. O nosso Não vive. propósito está em Cristo, Está né? em Cristo. Nós aprendemos que Ele fez por nós o que ninguém poderia fazer. Então esse é o conselho que eu tenho para te dar. Tenha essa mentalidade de que você precisa correr o mais rápido para perto de Cristo, né? Isso é o suficiente. Gente, é muito bom que ele falou. E você viu, hoje em dia ele prega, né, para jovens, né, adolescentes, pessoas que estão passando ou já passaram por aquilo que você passou lá atrás. Hoje em dia você é um instrumento de vida e não de morte. Sim. Hoje ele é um instrumento a qual ele traz a palavra de Deus para outras pessoas, para alcançar outras vidas, né? E assim, Renan, agora dentro assim do seu trabalho, no seu cotidiano, no seu dia a dia, o evangelho faz parte disso? Você atuar trabalhando e evangelizando, andam juntos? Pode falar aí um pouquinho? Ah, sim, Josi. Anda muito junto porque nós aprendemos, né, que tudo que Deus faz na nossa vida, sempre, como o Josi falou, sempre tem um propósito de alcançar outras pessoas, né? Sim. E ainda mais quando você trabalha com o público, você percebe que você vai lidar com pessoas de todas as formas, de todos os De jeitos. todas as formas. Pessoa de bem, pessoa ruim, né? De tudo. E o Evangelho nos ensina isso. Verdade. Que nós aprendemos, né, a lidar com pessoas dependente do caráter dela, dependente de como ela Com seja. todo tipo de pessoa. Você vai lidar com todo mundo, com advogado, com juiz, com ladrão, com policial, com professor, né? Igual Paulo, ele nos ensina que nós devemos se fazer assim como um deles para ganhar eles. Para né? ganhar eles. Então, hoje atualmente, né, na profissão que eu estou, eu percebo que isso conta muito, né? Hoje, se um jovem entra, sabe, que você vê que tá nessa vida errada, você lembra e você tem o que falar para um jovem Você desse. tem o que falar, Você né? tem o que falar. Você carrega um testemunho. E isso fica mais fácil. Que a pessoa se identifica. Tipo, a pessoa passou por isso e hoje a pessoa tá diferente. Então eu sei que tem esperança. Eu sei que é um caminho que pode ser mudado, que pode ser transformado. Né? Então eu acredito muito nisso, Josi. Que aonde nós estamos, nós podemos ser um canal de Deus com aquilo que Ele fez na nossa vida, né? E falando sobre isso, porque eu perguntei se o trabalho e a espiritualidade ali, a fé, andam juntos. Porque assim, tem pessoas que no seu trabalho, no seu cotidiano, na sua vida, né, a qual ela atua trabalhando, ela às vezes se cala. Tem pessoas que deixam o ambiente ali influenciar ela. Uhum. Só que essa pessoa ela já foi alcançada pela graça, já teve um encontro com Cristo, e às vezes não deixa, sabe, Cristo estar ali no ambiente, fazer parte ali onde ela trabalha, não trazer a presença do Espírito Santo, né? Sim. E às vezes se cala, aonde outras influências vai dominar naquele lugar. E o que eu aprendo é que aonde Deus ele nos planta, tem um propósito ali, né? Tem. Você mesmo disse aí agora sobre o seu trabalho. Você vê que é fundamental a gente falar de Cristo, a Bíblia mesmo fala que devemos ser o quê? Sal da terra e luz do mundo, né? Como que vamos ser a luz do mundo? No mundo, para outras pessoas, para quem, né, está em trevas. A gente precisa alcançar ali, ser diferente aonde a gente pisar, né? Sim. E por isso que eu perguntei, porque tem pessoas que às vezes separam isso. E eu não acho que deve separar. Por muito tempo eu achei que devia separar sim, meu trabalho das coisas de Deus. Não. Se eu ando com Cristo, eu sou templo do Espírito Santo, por que ele não vai entrar comigo onde eu tô? Verdade. Né? Aonde eu pisar, ele tem que pisar junto comigo. Na verdade, ele tem que ser a prioridade aonde eu pisar. Sim. Porque, assim como Paulo disse, né, em Gálatas 2:20, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, assim, gente, o Renan disse que é possível sim. E eu falei em outro podcast com outro amigo, com o Guilherme, ele falou que isso é um dever, né? Deve andar juntos, né? E assim como você disse também. E para finalizar, deixa um recado para quem está assistindo aí, resumidamente sobre o que a gente conversou. Se quiser falar acerca do trabalho, né? Para as pessoas, para motivar essas pessoas que estão nos assistindo a não enterrar a vocação e o chamado delas. Fica à vontade, meu amigo. Você falando isso, eu lembrei, né? Já encerrando pro final. Lembrei de uma coisa que aconteceu comigo esses tempos. Peguei um passageiro e esse homem, ele tava fugido, veio de outro estado pra cá, pra São Paulo, fugido, porque queriam matar ele, e ele já tinha matado um monte de gente. Eita. E
O que me chamou a atenção é que ele nunca tinha ouvido sobre o evangelho. Ele nunca, quando eu falei pra ele, você conhece Jesus? E ele falou, eu já ouvi algumas pessoas falar, mas não sei bem o que que é. E ali a gente começou a conversar da palavra, ele chorou, aceitou Jesus, direcionei ele pra poder, né, procurar uma igreja mais próxima da casa dele. Sim. Aí entra o que você falou, já pensou se nesse momento fala, não, como eu tô trabalhando, eu não vou falar nada de Deus pra Meu ele. Deus. E é Como Deus eu que tô- prepara esses momentos, né, cara? E ali ele falou, como que, essas foram as palavras dele pra mim, como que você tão jovem tá dando uma direção pra um cara de 50 anos, isso que ele falou pra mim. Olha, E ele falou, eu nunca imaginaria que um dia eu ia ouvir um conselho de um jovem. E pra você ver que é um conselho mais valioso do mundo, meu de Deus. você seguir a Cristo. E ele falou pra mim, ele pegou na minha mão, agradeceu, ele falou, cara, eu vou fazer o que você tá me mandando fazer, eu vou procurar uma igreja, eu vou tentar ter uma vida com esse Jesus que você me disse. Meu Deus. E a gente aprende isso, né, Jesus? Que nós precisamos colocar pra fora aquilo que Deus colocou sobre nossas vidas, né? Deus não me resgatou somente pra me manter vivo. Deus não te resgatou somente Verdade. pra te deixar, pra colocar uma melhor roupa em você. Não. Verdade. Ele nos resgatou com um propósito, e esse propósito sempre será almas, né? Independente de onde você está, dentro de uma igreja, no seu trabalho, na rua, Deus sempre tem o prazer de alcançar vidas através de você, né? Então talvez você está assistindo esse vídeo e você está desmotivado, não tem ousadia, tem medo de compartilhar uma palavra com alguém. Deus está dizendo para você que você é uma pessoa chamada por Ele para alcançar outras pessoas. Que bênção. Deus ele não abriu a sua mente, não colocou uma palavra dentro do seu coração só por colocar. É para que essa palavra seja liberada para outras pessoas, né, Josi? E nós, como ministros do Evangelho, nós aprendemos isso. Não é nada Sim. sobre nós, é tudo sobre Ele. O dom que Ele Sobre nos Ele. entregou é para que você seja usado para outras pessoas. Glória a né? Deus. Então, essa é a riqueza do Evangelho, né? Deus ele pega pessoas improváveis, pessoas que não tinham esperança e faz um novo vaso, né? E hoje a minha palavra é de gratidão, porque, como o Josi falou, hoje eu entendi o meu propósito. O que Deus permitiu acontecer na minha vida foi para mim entender que os planos dele seriam muito maior, Bênção. né? E o que ele permitiu era suficiente para mim, para poder me despertar, né? E entender que Deus tinha um caminho já preparado. Glória a Deus, irmão. Gente, e é isso. Quer falar mais alguma coisa? Só deixar uma palavra Pode deixar, Pode ser? fica à vontade. que Aí, gente, ó. Já veio entregar algo pra vocês, hein? Tá vendo? O cristão ele anda preparado a todo momento. Pode falar, meu irmão. aqui em Jonas, capítulo 1, verso 17, fala assim: Deparou-se, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe, né? Aqui você observa que Jonas foi alguém chamado por Deus. Sim. E o que Jonas ele fez é tentar fugir daquilo que Deus tinha para ele. E quando ele tenta fugir, você observa que Deus ele prepara um grande peixe para fazer Jonas entender que ele estava fora da direção de Deus. Meu Deus. Ou seja, o peixe, né, que engole Jonas é o cenário, é o canal para trazer Jonas novamente para o propósito. Então a palavra hoje para você é: Deus sabe exatamente o que ele vai permitir para fazer você voltar para ele. Talvez você está assistindo esse vídeo, está afastado ou está desanimado, e Deus está dizendo: eu te conheço, e conhecendo você, eu sei o que eu permito para fazer você voltar novamente para mim. Assim como foi na minha vida, Deus sabia o peixe, né, que seria necessário para mim voltar. Pra E voltar. Deus também conhece você e sabe o que será bom ele fazer para você voltar a olhar para ele. Então receba essa palavra e não fuja daquilo que Deus tem para sua vida, para sua casa, para sua família. E nós temos a certeza que são grandes coisas, né, Jesus? Com certeza, glória a Deus. É isso, irmão? É isso. Gente, Deus abençoe. Muito obrigado você que ficou até o final desse vídeo, que está acompanhando esse podcast, esse bate-papo. Acredito que tenha alcançado a sua alma e você sairá aqui desse vídeo entendendo o seu propósito nessa terra. Meu irmão, muito obrigado. Obrigado a você, Deus Josi. abençoe. Deus abençoe. Obrigado por estar De presente nada, aqui hoje eu nesse que agradeço, bate-papo. tá? Gente, agarre essas palavras, guarde no seu coração, porque eu acredito que vai dar muito crescimento em todas as áreas da sua vida. Deus abençoe, fique com Deus. Até a próxima. Valeu!